Bem, guys, eu sou o canal Robert, estamos de volta, vamos bater um papo, pessoal, faz tempo que a gente não faz vídeo, vamos falar um pouco aí do que está acontecendo, principalmente no Oriente Médio, tem muita gente com a pulga atrás da orelha, as pessoas estão confundindo alho com bugalho, principalmente com algumas palavras, terrorismo do povo palestino, não entende que o Estado de Israel ele seria melhor se não existisse, porque é financiado pelos norte-americanos. Israel não tem praticamente nada, é uma terra santa, é um lugar que o Salvador Jesus Cristo amou, mas vai ser destruído literalmente, está nas escrituras. Quando ele voltar, ele vai cortar o Monte das Oliveiras no meio, literalmente. Isso é só início, né? Quando ele estava na terra, ele falou isso aí, meu pai ensinou, lembro até hoje. Ó Jerusalém, por que mata os antigos profetas? Então a gente precisa entender que por detrás de tudo isso, nós estamos vivendo um mês, nós estamos vivendo a aproximação de uma manutenção, multipolarização que está acontecendo no mundo. Isso é importante você entender. A gente está vivendo mais a polarização, é a multipolarização e o mundo tomou outro destino. Então, tudo isso que está acontecendo, inclusive esse mês de outubro, vocês que acompanham a gente sempre está falando, pessoal, vamos se preparar para os adventos, vamos se preparar. E o povo brasileiro continua vivendo a ilusão democrática, brincando de fazer política, muitas das vezes preso no circuito afetivo, não entende a síntese daquilo que está por detrás das cortinas e às vezes aí fica dando bola fora e acaba perdendo espaço, porque a nossa função aqui sempre foi essa, trazer informação com um decodificador na vanguarda, com horizonte. Você vai lá processar as informações, pesquisa, junta, encaixa o quebra-cabeça e você toma a sua própria decisão. Ninguém está aqui para converter ninguém está aqui para querer convencer ninguém. A gente traz a informação da forma que deve ser trazida. Esse é um jornalismo investigativo que a gente tenta fazer com uma transparência para que você possa entender coisas que você muitas das vezes não escuta por aí, você não vai ouvir por aí. Então a gente tenta fazer de uma forma bem simples também, para que a gente possa viver a realidade social da melhor forma possível e tomar as decisões baseadas em fato, não em circunstâncias. Então, o que está acontecendo lá na Palestina que muitas das pessoas não estão entendendo? A gente sabe que o povo da Palestina está sofrendo há mais de 75 anos. A gente tem aí, de novo, um cidadão que serve aí, um sionista, é um judeu que está a serviço do imperialismo por vias de fato. O Estado de Israel, para ser Estado de Israel, é bancado pelos norte-americanos. Ou seja, Israel não tem praticamente nada, é uma cidade santa, é um país, aliás, que tem a sua história, a gente sabe muito bem disso, que até o próprio Salvador lá no passado falou, Israel, porque mata seus profetas, foi um lugar onde ele propriamente foi assassinado, e a gente sabe muito bem que muitas das vezes até o próprio Estado de Israel já teve tem um grupo de terrorismo, eu sei que eles vão barrar aqui, Hagata, entendeu? Que é um grupo de terrorista de Israel, porque a gente sabe ali que é uma briga por espaço hemogênico dentro de judeus católicos, judeus ortodoxos, armênio, enfim, tem tudo que você possa imaginar e a briga é por aquilo que eles acham que é melhor, muitas das vezes. Mas voltando para a Palestina, a gente precisa entender que não só o Hamas, que é um partido político, que dos 132 deputados, presta atenção, 74 é formado por eles e junto com o Fatah, que é um movimento de libertação nacional da Palestina, estão ali lutando literalmente aos unhas e dentes. E o bloqueio que Israel coloca e as pessoas não entendem, a gente precisa prestar atenção que a própria Constituição aqui norte-americana, inclusive a Constituição brasileira, fala que você tem o direito de se manifestar quando você está sendo oprimido. Então o povo e a propaganda transformam a mentira numa verdade muitas das vezes. E você que está aí, você não consegue entender. Você acha que o que está acontecendo é uma atrocidade. Agora imagina um povo que sofre há mais de 70 anos.
O que nós estamos vendo é um genocídio, porque a guerra é contra um Estado que não tem um exército. A maioria das pessoas que estão morrendo são pessoas civis. Praticamente mais de 2 milhões. Sabe quantas pessoas foram massacradas durante décadas na Palestina? Quantos foram expulsos? E agora, por causa disso, a gente está vendo aí que é uma guerra que, se a gente muitas das vezes for entender, é um conflito entre o colonizador e o colonizado. Ou seja, aí fica a pergunta, a Palestina tem, porventura, como se manifestar? Porque se a gente for olhar olhos grossos, a gente vai falar, não, mas isso é um grupo de terroristas que está atacando, está estrupando. E o que foi que aconteceu durante séculos? Que principalmente Israel está fazendo. Estão usando até bomba de fósforo. Aquela que a fumaça vai arrastando assim, praticamente arma química, que é contra os tratados internacionais. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei, no passado, eu vi com meus próprios olhos. Então, gente, é muita conversa paralela, é muito blá 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 que a gente ouve por aí e as pessoas não entendem o que é o Hamas, entendeu? Como ele foi criado, como foi criado o Talibã, como foi criado o Hezbollah, como foi criado o Hamas, como foi criado o ISIS, que é o ISIS, eu até falei domingo passado na live, e a gente precisa entender o que está acontecendo dentro dessa área de manutenção de multipolarização no mundo. Enquanto isso, nós vamos ver esse mês de outubro, o bicho vai pegar. Eu venho sempre falando, se prepara, gente, se prepara para os adventos, se prepara, mas o povo está preocupado com o feriado de depois da manhã, que vai emendar, que vai para a praia, vai usar o limite do Banco do Brasil, que é 600%, e vai usar o cartão de crédito do Banco Itaú, que é 435%, que se lasque o mundo. Não é meu lugar. Mas não está preparando. As escrituras, meu pai sempre falava que as pessoas, os vivos irão invejar os mortos, porque quando você vê bomba por tudo quanto é lado voando, isso é só início das dores. E a gente tem que estar preparado. E como você está preparado? Então a gente está vendo tanto absurdo aí que a gente vê. Você viu o pássaro que foi lá, arrancou a bandeira. O pássaro arrancou a bandeira de Israel e um gato arrancou a bandeira que estava na parede. Interessante, né? Isso as pessoas não falam. Por que eu estou falando isso, gente? Porque existe um certo fascismo do Estado de Israel. Eu não estou aqui para querer acusar. Meu posicionamento é sempre trazer a neutralidade e a gente não está aqui também para puxar partido, pelo contrário. A gente está aqui para falar a verdade. Acho que qualquer povo que vive uma situação de humilhação tem o direito de se manifestar. Agora a gente precisa entender qual é o nosso posicionamento na sociedade. Você vive uma sociedade totalmente de opressão. Nós temos uma polícia que mata a cada 23 minutos. Se eu estou em São Paulo, na favela onde eu nasci, a polícia entrar lá, matar 5 mil pessoas, todo mundo está preocupado em ir para a praia no feriado de Dia das Crianças. A gente tem que entender que nós não temos também uma independência, só que a gente não luta. E esse povo está lutando. Ah, mas estão lutando porque não tem água, não tem gás, a pessoa que tem câncer morre porque não tem medicina, não tem nada, não tem remédio, não tem farmácia, é tudo controlado. Esse é o tipo de situação. E quando eles se manifestaram, ou se manifestam, porque isso já faz muito tempo que está acontecendo, a gente precisa entender isso, as pessoas distorcem a realidade dos fatos. Então, a gente precisa entender que o próprio Benjamin Netanyahu, ele mudou a lei, presta atenção, em março do governo para incluir ministro corrupto. Ou seja, o próprio partido, para incluir pessoas do partido dele. Porque, tipo assim, ele tirou o poder do STF que tem lá em Israel, que eu já fiz uma live explicando sobre isso. Acho que foi bem rápido, depois eu voltei de falar. Que é uma lei que chama Lei Deri, que o povo saiu para a rua. O povo saiu para a rua. O povo precisa se libertar também em Israel. O Estado de Israel precisa ter uma libertação, porque é um Estado que é patrocinado pelos norte-americanos, pelo imperialismo, que muitas das vezes a gente não entende o porquê, porque a gente acha que ali, eu vi um vídeo ontem de cristãos da China, da Coreia do Norte, que os próprios judeus cuspiram.
Os judeus até hoje eles não acreditam que Jesus Cristo veio na Terra, que Jesus Cristo era um profeta. Então, essa lei chamada Lei Deri, ela foi criada, ela foi suspensa, aliás. Ela foi criada e depois ela foi suspensa por causa dos manifestos, porque justamente eles queriam tirar o poder do judiciário para poder aprovar realmente aquilo, esse Benjamin Netanyahu, que ele já está 3 vezes, é o 3º mandato desse cara. Você está entendendo? Porque ele está envolvido em corrupção, escândalo de corrupção. Então, mediante a isso, a ideia era criar lei para tirar o direito à cidadania israelita de 3 milhões de judeus também, propriamente dito. Então, a gente viu as Forças Armadas de Israel foram para a rua para poder bater de frente. Vocês viram, era março, abril, maio, as manifestações que estavam acontecendo, e agora tudo indica que pode desencadear literalmente um conflito no Oriente Médio, com a participação do Líbano, de repente da Síria, não se sabe, da Arábia Saudita, do próprio Irã. Então a gente tem que ficar com o olho, um olho no peixe, outro no gato, que isso é importante. Então, desde a fundação do Estado de Israel, mais de 5.000 palestinos foram massacrados, entendeu? Presos, e estão presos ainda. Mais de 5.000 palestinos estão presos no Estado de Israel. Então, a ideia de um conflito, ou seja, de uma guerra, que é assim que se vende a propaganda de guerra, é criar um inimigo invisível, muitas das vezes, e a mídia vai tentar mostrar que o vilão é o mocinho, é o santo, que na realidade o Hamas não é um exército. Entendeu? O povo da Palestina, eles não têm um exército para poder lutar. E o que está sendo feito ali é um genocídio, a tortas à direita, propriamente dito. Então isso é importante a gente entender. Então, muitas das vezes as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, porque a mídia está usando essa propaganda de guerra justamente para poder distorcer. O mais importante disso, gente, é os adventos que estão vindo. Provavelmente pode entrar um reset, está todo mundo olhando lá para Israel. E as coisas que estão acontecendo por detrás da centralidade do capitalismo, da crise cíclica do capitalismo, é o que vai desencadear a transformação dessa multipolarização, principalmente da economia global. Isso é importante a gente entender. Porque tudo isso está acontecendo porque nós vamos viver, entende? Nós vamos viver uma transformação de toda a humanidade e vocês verão com seus próprios olhos. Através do reset, das pautas que vão acontecer da Agenda Globaliza 2030, da nova ordem mundial. Eu sempre falei para vocês, nós já estamos na Terceira Guerra Mundial. As pessoas acham que a Terceira Guerra Mundial tem que ser que nem filme. É país atacando outros países. E isso pode se desencadear para que possa o pior virar, com certeza. E a gente tem que estar preparado. Então, em 2020, aí, em maio de 2020, se parou as investigações novamente e depois foi retomado em 2021, referente aí ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que compareceu ao Tribunal de Distrito de Jerusalém para poder depor sobre o processo de crime de corrupção e abuso de poder. Estava sendo investigado e também por suspeita, né, de interferência na lei. Então, por isso que ele quis mudar a lei. Então, ele lidera o parlamento com 25%, mas ele precisava criar uma base literal para poder aprovar essa lei, para tirar o dele da reta e para ter o aval, literalmente, de uma parte de conquista da Cisjordânia, que também está próximo lá à Palestina. Então, eu vou trazer mais informação para vocês. Eu espero que vocês realmente não confundam alho com bugalho, que a mídia no Brasil está misturando o cara pula do prédio lá na Ucrânia, é a culpa do Haddad. Tá um absurdo. Você vê tanta mentira acontecendo. Não tô aqui para defender ninguém. Entende?
Vamos supor se o Bolsonaro estivesse no governo. Explodiu uma bomba na mão de uma criança na Palestina, a culpa ia ser do Bolsonaro. Então, as mentiras que estão sendo desencadeadas, principalmente na mídia, grupo terrorista, é um grupo que está lutando para sua independência, gente. Ninguém vê o que foi feito no passado e que está feito até hoje. Até hoje. Aí o pessoal fala, não, mas eles estão invadindo, eles estão sequestrando pessoa, estão matando pessoas. A gente precisa analisar, porque você tem o direito de se manifestar quando você está num tipo de situação como essa. Por isso que países de primeiro mundo, o povo teve que fazer coisas extremas para ser o que é. E a gente não. Nós somos processados, programados, nós somos colocados numa situação que a gente se enquadra em tudo, a gente aceita tudo. Come merda, tá bom. Vai trabalhar de graça, tá bom. Você vai ficar sem comer durante um mês, tá bom. Não existe mais salário, tá bom. Você vai ter que chegar cedo e dormir cedo. Tudo tá bom. Nós aceitamos tudo, porque nós vivemos essa passividade fraternal até hoje no país, porque nós vivemos numa terra que tudo tá bom. A gente aceita tudo calado. E esse povo tá querendo lutar, está querendo sair. Imagina você ficar numa faixa ali, ó. E muitas das pessoas que estão ali sendo oprimidas, entendeu? Muitas das outras coisas que estão acontecendo, pessoas que não têm literalmente, absolutamente perspectiva de vida, não tem ânimo, não tem poder de compra, entende? E o pessoal tá ali lutando realmente para poder sobreviver, e nós estamos vendo aí uma carnificina. O mundo vai parar, e se prepare, porque esse mês de outubro muita coisa vai acontecer. Bom, alguns dos abusos aí desse cidadão aí, que não vou entrar muito em detalhe. Primeiro, ele é fraude de quebra de confiança. Ele é acusado de receber presentes, charuto, garrafa de champanhe por troca de favores. Entendeu? Segundo, fraude e quebra de confiança. Ele também ofereceu aí ajudar a circulação de um jornal de Israel a troca de cobertura positiva, ou seja, ele vendia informação por causa que você sabe que a mídia, principalmente a mídia social, website, enfim, a mídia, tecnologia de informação, ela é simultânea. O outro é o suborno sobre fraude e quebra de confiança. Né? Então, esse primeiro-ministro de comunicação também está sendo acusado. Então, é uma cadeia, é uma engrenagem que vai se encaixando, e se você for puxar a linha, vai vir um monte de peixe, todo mundo está amarrado no mesmo sistema, a troco de nada. Então, essas manifestações, teve suborno, fraude, quebra de confiança, enfim, teve controle de acionistas de grandes companhias de telecomunicações, porque o Estado de Israel está em pé graças aos Estados Unidos que manda dinheiro, graças não, os Estados Unidos que banca, porque existe grandes interesses. A gente sabe que a maioria dos Nobel da Paz são judeus, quem controla o mundo é judeu, só que estão tudo vendido, tudo corrupto, a gente sabe muito bem disso. Então, durante as manifestações e os protestos anti o Netanyahu, que é o primeiro-ministro, a ideia era fazer um cronograma e levar ele literalmente a júri popular, porque lá é diferente um pouco, né? Então, dentro desse cronograma aí teve 3 audiências, e nesses 3 casos ele foi levado a júri. Mas mesmo se ele fosse condenado lá, ele não seria obrigado a renunciar até que o processo estivesse feito através de uma apelação, ou seja, de repente alguma outra instância, porque lá o STF lá deles lá, né? Ou seja, o judiciário lá é diferente, porque lá não tem um presidente como no Brasil, que nós vivemos um presidencialismo de coalizão, certo? Lá não, o primeiro-ministro como no Canadá e como na Inglaterra. Então, gente, vou trazer mais informação, a gente se vê na próxima. Então, presta atenção,
nos adventos, nas coisas que estão indo. Essa semana a gente vai falar um pouco sobre CDBC, Central Bank, Digital Currency, as mudanças que estão acontecendo, o tanto que você vai ser enganado e se prepara para viver uma sociedade controlada. O que você vai fazer para poder sair dessa? Foi, a gente se vê. Até mais.